Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês, mas abençoe mesmo. Eu peço, em o nome do Senhor Jesus, que Ele venha abençoá-los, no mínimo, como Ele tem nos abençoado. É isso que eu quero para vocês. E de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de toda a minha alma, e Deus é minha testemunha. E por isso nós estamos aqui, para ensinar o segredo dos pastos verdejantes, né? Quando Davi disse assim, o Senhor é meu pastor e me guiará aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Jesus continua sendo pastor, ele não deixou de ser o bom pastor. Não é bacana? Ele continua sendo o bom pastor, ele não se aposentou, não, ele tá lá em cima, mas ele enviou o Espírito dele para substituí-lo na condução dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos que ouvem e praticam a sua palavra. Porque não adianta ouvir, não adianta conhecer a palavra de Deus, não adianta só conhecer a palavra de Deus, não adianta você ter informações, todas as informações divinas, se você não coloca em prática, de nada adianta. O diabo é o que mais conhece a palavra de Deus, conhece mais do que qualquer um de nós. No entanto, não deixa de ser diabo. Então, minha amiga e meu caro amigo, nós estamos aqui não para transferir para vocês apenas informações, porque as informações, elas são interessantes, importantes, magníficas, mas se elas não forem colocadas em prática, de nada adianta, não é verdade? É a mesma coisa que acontece com um estudante de medicina ou qualquer outra profissão. Se ele não coloca em prática o que ele aprende na universidade, na faculdade, de nada adianta, não é? Pois bem, vamos aqui então à palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, que nós na segunda-feira começamos o jejum de Daniel, e eu estou procurando dar informações para vocês sobre o Espírito Santo, justamente para que você tenha informações do como é importante lutar, fazer todas as forças, violentar-se a si mesma, violentar as suas vontades para que recebam o Espírito do Senhor. Jesus disse que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, ou melhor, por violência. Algumas Bíblias dizem esforço, mas o original é violência, é tomado por violência. Quer dizer, você tem que se violentar para chegar a entrar no reino dos céus. Violentar suas vontades, seu coração, seus desejos, é tudo, né? Nós temos que violentar, todos nós, vocês e eu também, todos nós. Ninguém está livre disso, nós temos que continuar violentando as nossas vontades para alcançarmos o reino dos céus. Então, quando o apóstolo Paulo fala, quando ele dirigido pelo Espírito Santo, essa informação é preciosíssima. Aliás, toda a palavra de Deus, mas aqui ele diz assim, o segredo, né? O segredo de uma vida com Deus. Ele diz assim também está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Deus fez Adão alma vivente à sua imagem e semelhança. Adão foi perfeito. Mesmo sendo perfeito, Adão era alma vivente. Alma vivente. Nós vamos explicar isso mais tarde, que é o caso das pessoas que nascem. Todos que nascem são almas viventes. Todos os nascidos são almas viventes. Agora, ele continua dizendo, o último Adão
Quem é esse último Adão? É Jesus. Adão foi o primeiro homem que foi feito alma vivente. Agora, de Adão nasceu uma geração melhor. Nasceu uma humanidade corrupta, cruel, má, pecadora. Uma humanidade que é rebelde à voz de Deus. Então, Jesus veio como espírito vivificante, que quer dizer, assim como Adão era alma vivente e gerou uma humanidade vivente, uma humanidade alma vivente e corrupta, porque desobedeceu a Deus. E quando a gente desobedece a Deus, automaticamente a gente obedece ao diabo. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente ouve a voz do diabo. Essa é a realidade. Ou uma ou outra, não tem meio termos. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Então, Adão foi perfeito, tinha tudo do bom e do melhor, tudo, 100%. Era perfeito. Adão e Eva eram perfeitos, perfeitíssimos, e tudo que eles tinham era perfeito. Mas, porque eles obedeceram à voz do diabo, deixaram de servir a Deus e passaram a servir ao diabo. Então, essa alma vivente gerou uma humanidade vivente e corrupta, sujeita à voz do diabo. O que Deus fez? Para salvar os que têm juízo, os que querem ser salvos, que têm ouvidos para ouvir, Deus enviou o Filho dele. O Filho dele veio ao mundo, o Filho dele, o único Filho que Deus tinha, ele deu ao mundo, deu para salvar a humanidade. Então, Jesus é o último Adão, mas não alma vivente, agora espírito vivificante. Quer dizer, em Jesus, através de Jesus, não é através da religião, não é através do santo A, B ou C, não é através do homem, não é através do pastor, do bispo, do padre, que seja lá o que for. Não, é através do próprio Jesus. É o último Adão, ele foi o último Adão, ele é o último Adão, através de Jesus, que é espírito vivificante, ele nasceu do Espírito Santo. Ele não foi criado do barro, ele nasceu do Espírito Santo. Então, dele nasce um povo também espírito vivificante, quer dizer, um espírito que dá vida, um ser que dá vida por toda e para toda a eternidade. Espírito vivificante significa espírito que dá vida, que segue dando vida. Lembra que Jesus falou? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Quer dizer, quando a pessoa que crê no Senhor Jesus, de verdade, não é acreditar em Jesus, mas crê. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, então ela, através dela, há o que? Vida, porque dela fluem rios de água viva, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela se torna espírito vivificante. É isso aí. Eu era alma vivente e Jesus me transformou em espírito vivificante. Muita gente, mas muita gente por esse mundo afora, que teve essa mesma experiência, também é espírito vivificante. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente passa a gerar vida, outras vidas, porque a gente quer dar para as pessoas aquilo que nós temos. É a fonte que Jesus se refere. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então, aí ele continua dizendo,
Mas não é primeiro o espiritual. Não, claro. Senão o natural, quer dizer, primeiro veio o natural, o da terra, o da natureza. Mas depois veio o espiritual, que é Jesus. E em Jesus, através de Jesus, Deus está formando digamos assim, uma várias gerações, está formando gerações de servos dele, que são verdadeiramente sacerdotes, é um povo de sacerdotes. Quando a pessoa se transforma ou é espírito vivificante, ela não é menor do que ninguém e ninguém é maior do que ela. Ela é uma criatura divina que ela dá vida para outras pessoas. Então, ele diz, mas não é o primeiro espiritual, primeiro veio o natural, depois veio o espiritual, que é Jesus. O primeiro homem da terra é terreno. O da terra é terreno, terrestre, que é Adão, que você viu, ele da terra, ele foi gerado da terra, é terreno. Mas o segundo homem, Senhor, o Senhor é do céu. Quer dizer, qual o terreno? Também são os terrestres, os nascidos da carne. E qual o celestial, que é Jesus? Também são os celestiais. Quer dizer, quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ela deixa de ser natural, ela deixa de ser terrestre, ela torna-se uma pessoa celestial, filha de Deus. Aí sim a pessoa se torna filha de Deus. Preste atenção. Adão, o primeiro Adão, foi criado por Deus, criação de Deus. Mas Jesus veio ser filho de Deus, filho de Deus. Então, a maioria das pessoas neste mundo é criatura de Deus, mas filhos são somente aqueles que nascem do Espírito Santo. Jesus disse isso quando disse lá para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito Santo não é filho de Deus. Quem nasce da água e do Espírito é espírito, quer dizer, espírito vivificante. Então, ou você é criatura de Deus, ou você é filha de Deus. Ou você é terrestre, ou você é celestial. Você é de natureza terrestre, ou você é de natureza espiritual ou celestial. É assim que está escrito. Agora, o bacana, que eu vou terminar, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, quer dizer, eu nasci com a imagem terrena, a imagem do papai, da mamãe, o jeito do meu pai, da minha mãe, enfim. Eu trouxe, eu carreguei até os meus 19 anos a imagem terrena, mas hoje eu carrego a imagem celestial porque fui gerado, eu recebi o novo nascimento, o nascimento do Espírito Santo. E isso acontece com todos os que têm o Espírito Santo. Entendeu? Quer dizer, você deve realmente fazer todo esforço para ter o batismo com o Espírito Santo, porque no batismo com o Espírito Santo acontece um novo nascimento. Aí você se torna uma nova criatura. Você se torna uma criatura celestial. E aí é a paz eterna. Aí é a paz. Claro, lutas aqui fora, no exterior, nós sempre teremos lutas, mas dentro de nós a paz é permanente. Não se esqueça disso. Quem nasce do homem é terrestre, é humano, é natural, mas quem nasce de Deus, do Espírito Santo, é espiritual, é celestial. Guarda essa e amanhã estaremos de volta aqui. Segunda-feira, não se esqueça, começamos o nosso jejum de Daniel. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.